Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Se Deus nos ajudar, nós terminaremos esse capítulo hoje. Amém? Romanos 6,15. Vamos ler todos juntos esse versículo, Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, santo é o seu nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para aprender mais de ti, conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade com o Senhor, nos aproximarmos mais da tua palavra com espírito de reverência. Pai, nos ajuda a entender, a compreender, a guardar no nosso coração a tua palavra, porque ela é o nosso alimento, ela é fonte da vida, nos afasta do pecado e nos leva mais perto de ti. É o teu instrumento, Pai, para a nossa santificação, para conhecermos o Senhor, para nos prepararmos para a glória eterna. Pai, nos ajuda, ajuda a tua igreja, me ajuda. Eu sou limitado, Pai, mas a tua palavra fala por si. Pai, abençoa a tua igreja, que a tua igreja seja sempre guiada pelo teu Espírito Santo e nos ajuda nessa manhã a aprendermos mais de ti e do teu conselho. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, irmãos, nós vamos continuar o estudo do capítulo 20, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, mas antes, como é de costume, eu queria começar com uma ilustração. Um pregador disse que a decisão de ir no domingo, a decisão de vir na igreja no domingo, ela não é tomada no dia anterior, no sábado à noite. Será que eu vou para o culto amanhã? Será que eu vou para a escola dominical? Não, ela é tomada no dia da nossa conversão. O dia que a gente se converteu, a gente já tomou a decisão de acordar cedo, vir para a escola bíblica, de vir para o culto, ou não somente vir para a escola bíblica e não vir para o culto. Essa decisão é tomada no dia da nossa conversão. Se eu estiver disposto, eu vou. Se eu tiver dormido bem, eu vou. Se eu não estiver cansado, eu vou. Se eu não for inventar alguma coisa para fazer, eu vou. Não. A decisão de vir no dia do Senhor para a igreja é tomada no dia da nossa conversão. Uma vez que a gente se converteu, se a gente é realmente um cristão, essa decisão já foi tomada, de uma vez por todas. Nós não temos desculpa, nós temos que parar e refletir. Muitas vezes, quando envolve dinheiro, trabalho, nós somos mais responsáveis. Quando você falta no seu emprego, só se você estiver muito doente, mesmo debaixo de chuva a gente vai. Então, com as coisas do Senhor, a gente tem que ter a mesma responsabilidade. E por que eu tô falando isso? Porque faz parte daqui do estudo nosso, dessa manhã, a liberdade cristã. Porque tem gente que acha que a gente, como esse versículo que nós lemos, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Então, o dia do Senhor é o mandamento. Então nós temos que cumprir esse mandamento, não vamos pecar. Não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça. Não, vamos ser responsáveis com isso também. Então na última aula nós vimos o inciso 1, queria pedir desculpa para os irmãos, porque eu achava que os slides apareciam aqui, hoje está aparecendo também. No último domingo o presbítero Paulo foi lá e colocou, eu olhava na live, eu via lá os slides, mas não achava que estava aparecendo aqui também, Mas agora está aparecendo hoje, porque eu coloco lá o texto da confissão para os irmãos acompanharem, porque talvez não tem na Bíblia, eu coloco uns resuminhos lá, para ficar mais fácil a compreensão, porque o texto da confissão
ela foi escrita na época da Reforma ali, no século XVI, XVII, né? Então é realmente um texto difícil, né? Então eu tento deixar uma forma mais didática para os irmãos, né? Porque até a gente lendo várias vezes, né, vendo livros com comentários é difícil, né? Então a gente tenta deixar bem claro para os irmãos, né? Então no capítulo 1 nós vemos na domingo passado a liberdade sobre o Evangelho, né? Na última aula nós aprendemos que o maior desejo do ser humano é ser livre, né? Mas a liberdade do mundo é diferente, né, da liberdade do que as Escrituras ensinam. Não é só diferente, ela é totalmente oposta, né? Para o mundo, liberdade é você fazer o que você quiser, né, sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento, né? Mas isso não é o que a Bíblia ensina, né? A liberdade que a Bíblia ensina é uma vida submissa a Deus, ao Espírito Santo e à Palavra, né? E hoje, então, nós vamos ver o inciso 2, né, que vai falar da liberdade cristã e a liberdade de consciência, né? O inciso 3, que vai falar da responsabilidade dos crentes, e o inciso 4, que vai falar da liberdade cristã e os poderes legítimos, né, que a Bíblia nos ensina. Se você tiver, aí está até em vermelho aí no slide, né? Se você tiver o texto aí da confissão, ou se você quiser acompanhar no slide, né? O primeiro que nós vamos ver hoje é o inciso 2, que Deus é o Senhor da consciência. Eu vou estar fazendo a leitura. Os irmãos acompanhem. Só Deus é o Senhor da consciência, e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivos de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. É requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Então, irmãos, esse é o primeiro inciso, né? Tem várias referências. Tudo que a gente passa aqui, né, não somente eu, pastor, quando a gente está estudando a confissão de fé, é tudo fundamentado na Bíblia, tem todas as referências, a gente procura trabalhar, né, em cima das referências, né? Então, é um estudo totalmente bíblico, né? Sobre esse assunto ainda, né, Senhor da consciência, João Calvino, né, disse que da forma como devemos tolerar os fracos, também devemos resolutamente, o que é resolutamente? Com firmeza, né? Resistir aos maliciosos, os quais deliberadamente tramam contra a nossa liberdade. Os deveres do amor não devem prejudicar a fé. Portanto, em questões indiferentes, o amor será o nosso melhor guia, contanto que a fé receba sempre a nossa primordial atenção. Né? Então, João Calvino comentando, né, sobre esse inciso, né, mas nós vamos ver, como de costume, sempre, né, separadinho, pedaço por pedaço, para melhorar a nossa compreensão. Né? Então, esse primeiro ponto, né, essa primeira parte do inciso 2, né, nós vamos dividir ele em três pedaços. Né? Deus é o Senhor das consciências, as doutrinas humanas e a obediência cega versus a razão. Né? Tudo isso está dentro desse inciso 2. Né? Então, a primeira parte, né, que fala, só Deus é o Senhor da consciência, e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra. Né? Então, aqui não está dizendo que para a gente não seguir nenhum mandamento, nenhuma regra, né, humana. Né? Aqui eu deixei até grifado ali, que sejam contrários à sua palavra. Né? Então, esse mandamento, essa doutrina humana, né, não vai servir para nós cumprirmos, se forem contrárias à palavra de Deus. Né? Por isso que eu sempre insisto, né? A gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar. Porque se alguém fala alguma coisa, né, a gente tem o costume, né, de estudar, assistir algum vídeo na internet, né, alguma pregação,
né? Aí às vezes a pessoa fala lá alguma coisa que não é da palavra. Se você não conhece, você vai aceitar aquilo ali como verdadeiro, né? E aos poucos aquilo vai contaminando a gente, né? Então por isso que a gente tem que conhecer, porque a gente está livre, né? A nossa consciência está livre de cumprir essas coisas, desde que sejam contrários à palavra, né? Se o pastor pegar aqui e falar, ó, a partir de agora, né, quem não vir para a escola bíblica não pode ser batizado, né? Não pode tomar a ceia, né? Não, tá sendo contrário à palavra, né? Não, quem não der o dízimo não é salvo, né? Não, né? Tá sendo contrário à palavra. Por isso que a gente tem que ser aqui conhecedor da palavra, porque continua aqui, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela, né? Então também está falando da fé e de culto, né? A nossa fé não pode ser contrária à palavra, né? E o nosso culto também não, né? Em Atos 5:29, a palavra do Senhor diz o seguinte, né? Um texto conhecido. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então um pouquinho mais para frente a gente vai falar quando a gente, né, como eu já disse, né, quando a gente está livre para desobedecer uma lei humana, né, quando ela for contrária à palavra, né? Então por mais que as leis às vezes sejam injustas, né, nós temos que cumprir, né, porque a palavra de Deus está dizendo, e as autoridades, né, que Deus instituiu, né, para que nós cumpramos, para ter toda uma boa ordem, né, no nosso viver, né? Então nós vimos no inciso anterior, né, que a tese de que a liberdade de agir conforme a nossa consciência, não, tudo que vier na minha cabeça eu posso fazer, né, é inteiramente falsa, né? Não existe isso. Não é porque a gente está debaixo da graça, não mais da lei, que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? A queda, né, nós sabemos que a queda, né, corrompeu o homem, né? Nós estamos corrompidos. Paulo fala lá em Romanos 7, né, que até ele, né, o que ele quer fazer, ele não faz, né, porque tem uma guerra dentro dele, existe uma guerra dentro de nós. Nós queremos fazer o bem, mas nós não fazemos, né? Então a gente pratica o mal que a gente não quer fazer, né? Então é isso que é totalmente contrário, né, à mentalidade, né, do mundo, do que liberdade de consciência e a gente fazer o que a gente quiser, né? A consciência daquele que é um eleito, daquele que é verdadeiramente um cristão, né, regenerado, influenciado pelas Escrituras, né, ela tem que ser orientada, né, e guiada pelo Espírito Santo, né? Porque aqueles que são filhos desejam fazer aquilo que Deus ordena, né? Como está lá em Filipenses 2, 12 e 13. Né? Deus fala para a gente nos esforçar, né, para a gente cumprir tudo aquilo que Ele manda, mas isso está longe, né? A gente não pode também pensar que o nosso esforço, que a gente consegue a nossa salvação pelo nosso esforço, não, né? Deus pede para a gente se esforçar, Deus é soberano, né? Mas é para Ele realizar o propósito dele, mas a gente tem que se esforçar, e Deus continua a ser soberano, né? O pecado, né, no mundo, ele é até exaltado, não é? O pecado para o mundo, aí ele é até exaltado, não, pessoas cometem pecado e chegam a se exaltar, né, porque cometem tal pecado, contam até vantagem, né, de alguns pecados, né, mas nós, né, pecamos, claro, nós somos eleitos, né, mas mesmo assim a gente peca, mas a gente não fica feliz com o nosso pecado, né? A gente, por mais que nós somos pecadores, a gente fica, né, constantemente, né, arrependidos, né? A gente confessa os nossos pecados a Deus, né, mas nós não ficamos, né, felizes com o nosso pecado, né, nem indiferentes com o nosso pecado, né? O pecado tem que incomodar a gente. Se não incomodar a gente, alguma coisa está errada, ou a gente está muito longe de Deus, muito longe da palavra de Deus, da oração, né? Porque, como eu já disse, quanto mais santo, né, a gente ficar, né, mais pecador a gente vai se sentir, né? Porque quanto mais santo a gente ficar, mais próximo de Deus a gente vai estar, né? Então, é isso, a liberdade, né, de praticar o bem e resistir ao mal, ela se encontra exclusivamente nos eleitos,
né, pois nós somos o templo do Espírito Santo. Então, isso, né, de resistir ao mal, de praticar o bem, só está nos eleitos, né? Infelizmente, às vezes, o mundo a gente vê eles cometendo, fazendo alguma coisa boa, né, que até aos nossos olhos é boa, mas aos olhos de Deus, não. Né? A verdadeira liberdade que Cristo confere aos eleitos não é aquela de fazer o que se pensa, né? Então, nós que fique bem claro, né? E de falar o que a mente vem na nossa mente, o que vem na minha mente eu falo, né? Eu não guardo nada, né? Não é isso, né? Mas a liberdade que Cristo comprou para nós, como nós vimos, né, nos incisos anteriores, é aquela que nos dá força para resistir às tentações, né? Que reprime os nossos vícios, né, e os nossos pecados, né? Que crê em tudo e contra todos, que em Jesus Cristo é nosso único Salvador, né? Que a gente crê em tudo que as Escrituras Sagradas dizem, né? E que ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Hoje se diz muito por aí que a Bíblia, né, tem que ser atualizada, que nós não podemos acreditar em tudo que a Bíblia diz, não, mas ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Ela é a nossa exclusiva regra de fé e prática, né? Então, né, a gente tem que se afastar da mentira e colocar sempre Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar. Né? Essa liberdade, né, de Cristo, ela é construtiva, e a outra do mundo, ela é totalmente destrutiva para nós. Né? A liberdade que Cristo comprou para nós, ela é construtiva, ela vai construir nossa santidade, ela vai trilhar, né, nosso caminho para a vida eterna, e a outra é destrutiva para o nosso corpo e para a nossa alma. Né? Muitos pecados, né, que a gente comete não é só destrutiva para a nossa alma, para o nosso corpo também. Né? Então, meus irmãos, resumindo nesse primeiro ponto, essa primeira parte do inciso, né, Deus é o único Senhor da consciência humana. Né? E perante Ele somente que a nossa consciência deve responder. Né? Deus é o único Senhor da nossa consciência. Né? E como Pedro diz ali em Atos, né, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Né? E Deus fala, né, a nossa consciência por intermédio da sua palavra. Né? A gente não pode achar que Deus falando na nossa consciência, eu tenho uma voz na minha consciência que é o Espírito Santo falando, mas que está contrário à palavra dele. Né? Não existe isso. Né? Deus fala na nossa consciência aquilo que está na palavra. Nunca o Espírito Santo vai falar algo que é contrário à palavra. Né? Então, por isso que eu insisto, nós temos que conhecer, né, a palavra. Qualquer lei humana, né, ainda que legítima, que vier impor algo contrário à palavra de Deus, né, nossa consciência está livre para descumpri-la. Né? Então, se um dia vier uma lei, né, dizendo que nós temos que adorar, né, o presidente da República, né, se ajoelhar ali, não. Né? Ou qualquer outro tipo de lei, é só um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Não, então, tudo que for contrário à palavra, né, a gente está livre, a nossa consciência tem que estar livre, né, para descumprir esse tipo de lei. E todas as outras leis, né, que não sejam contrários à palavra, por mais que pareçam injustas, por mais que sejam injustas, né, nós não estamos desobrigados. Né, como o texto é bem claro aqui, tem que ser contrários à palavra de Deus. Né, Filipenses 1:21 diz que, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né, então, né, nós temos que ser como Paulo, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se vier uma lei que vai nos impor uma pena de morte para que nós descumpramos a palavra, né, que sejamos como Paulo. Né, o morrer é Cristo e o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né, vai ser um privilégio. Né, então, é isso que essa primeira parte, né, está dizendo. Né, continuando, então, né, o restante do inciso, né, ficou alguma dúvida nessa primeira parte? Se os irmãos quiserem, podem levantar a mão aí, o microfone vai chegar. Né, os irmãos, né, podem perguntar. A segunda parte, então, diz o seguinte: assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos
né? Mas quais doutrinas e quais mandamentos? Né? Aquilo que a gente acabou de falar, que sejam contrários à palavra. Né? Então, obedecer a tais doutrinas e tais mandamentos contrários a palavras por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Né? Então, Gálatas 5:1 diz: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então, aqui está falando que por motivo de consciência, né, se a gente se submeter, né, a essas doutrinas humanas e obedecer esses mandamentos, a gente vai estar traindo a liberdade de consciência que Cristo comprou para nós. Né, que ela só deve ter somente para com Deus. Né, essa liberdade é para com Deus. E requerer, né, tal obediência a outras pessoas é a gente fazer culpado. Né, se a gente requerer, né, obediência de tal pessoas, né, se o pastor da igreja é um pastor que obriga, né, que manda, que reprime ali a pessoa para fazer esses tipos de coisa, né, ele está tirando, né, a autoridade de Deus. Né, ele está tirando a autoridade de Deus, né, querendo impor doutrinas humanas, né, acima da palavra. Né, então, não existe isso, é totalmente contrário. Né, a gente não pode destruir a liberdade de consciência que a gente não pode, né, tomar a prerrogativa de Deus, está ali querendo tirar, né, a soberania de Deus para impor doutrinas humanas. Né, e o terceiro ponto desse inciso 2, essa terceira parte, né, diz, né, ela continua ali, como os irmãos podem ver, tem o 2 e o 3. Né, então, cada pedaço, né, tem as referências de cada ponto. Agora nós vamos o 3, o finalzinho ali. É requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Praticamente a mesma coisa ali, ele está complementando, concluindo o que o 2 diz, né, que essa liberdade cristã não é absoluta. Né, então a liberdade cristã que nós temos, né, não é absoluta, ela tem um fim, né, consiste em cada pessoa, sem obstáculos, né, de seus semelhantes, tem oportunidades de servir a Deus de acordo com as suas vontades. Né, então nós somos livres para servir a Deus de acordo com as nossas vontades, mas ela não é absoluta. Né? Qual é o limite, né, dessa liberdade que nós temos? Né? A autoridade de Deus, que é o Senhor da consciência. Né? Então, nós não podemos querer servir a Deus, né, de forma contrária à palavra. Né? Nós não eu vou, né, querer servir a Deus, né, acendendo uma vela aqui e ficar segurando uma vela aqui. Né? Onde está na palavra que é assim que a gente serve a Deus? Né? E qualquer outro tipo de coisa. Né? Então, nós somos livres para servir a Deus, conforme a nossa consciência, mas desde que elas não sejam contrários à palavra. Né? E as mesmas liberdades e direitos de nossos semelhantes com quem habitamos em sociedades organizadas. Né? Então, a minha liberdade, né, vai até onde começa a sua. Eu não posso querer servir a Deus, né? Eu sou livre, né, mas eu vou estar influenciando na sua liberdade. Né? Não, a minha liberdade termina onde começa a sua. Nós vivemos, né, Deus deixou as suas leis, né, para nós vivermos, né, de forma, né, organizada em sociedade. Né? Então nós não podemos querer achar que nós somos livres e influenciando a liberdade dos nossos irmãos também. Né? Então, resumindo, né, todo esse inciso, né, uma síntese para ficar mais fácil da gente guardar: Deus é o Senhor das consciências regeneradas. Né? Não é de qualquer consciência, né, só daqueles que são regenerados. Né? Se você perguntar para o mundo aí, né, eles não estão preocupados, né, com o que Deus pensa, né, com o que a palavra do Senhor diz. Né? Então, Deus é o Senhor das consciências regeneradas. E quem dirige o filho dependente, né, se nós somos realmente dependentes do Pai, né, é Deus que dirige nós através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então Deus é o Senhor da consciência, quem dirige o filho dependente é o Pai.
Amém? Esse é o segundo inciso, ali que fala, né, da liberdade de consciência. O terceiro inciso, irmãos, né, um pouco menor, né, vocês podem ver que ele tem apenas uma referência ali, né, diz o seguinte: aqueles, né, ele vai tratar da liberdade para obedecer e servir, né? A liberdade cristã, você vai falar da liberdade cristã, responsabiliza os crentes, né? Ela não tira a nossa responsabilidade, ela responsabiliza. Então nós somos livres, né? Nós somos responsabilizados por essa liberdade que nós temos, né? O texto diz o seguinte: aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, né, pretexto, né, o que é pretexto, se algum irmão não sabe? É uma desculpa, né, é um argumento. Né, então, para ficar mais fácil, aqueles que, sob a desculpa, né, de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, né, então não é só cometer, né, tolerar também. Né, aqui ele está dizendo para a liderança da igreja. Né, então, nós, né, que somos diáconos, presbíteros, né, que temos alguma autoridade, todos têm autoridade nas casas, né, de vocês. Né, às vezes você é o marido, você é o cabeça da sua casa, você tem o filho ali. Então, nós também não podemos tolerar qualquer concupiscências que destroem por si mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade cristã, que é, sendo livre das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade, justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Né? Então, o ponto principal aqui desse texto, né, eu até grifei ali, sob a desculpa de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram, né, qualquer tipo de concupiscência, destroem por si mesmo o fim da liberdade cristã. Né? Então, né, a liberdade para obedecer é servir. Né? A liberdade cristã nos responsabiliza. Né? Nós não podemos usar a liberdade, né, que nós temos para cometer pecado, né? Para achar, né, que não, Deus me perdoa. Eu vou cometer esse pecado aqui por vontade própria, mas Deus vai me perdoar, porque eu estou debaixo da graça. Né? Não, né? Não podemos pensar assim. Né? Uma vez salvo, sempre salvo. Né? Aqueles que nos acusam, né, de que nós não perdemos a salvação, que uma vez salvo, sempre salvo, né, nos acusam, não, então a pessoa pode viver do jeito que ela quiser. Não, a pessoa que vive do jeito que ela quiser e usa esse argumento, ela nunca foi salva realmente, ela nunca foi alcançada verdadeiramente por Cristo. Não, se eu sou salvo, eu tenho que ser grato ao meu Senhor, eu não vou desobedecer. Não é porque eu vou receber algum tipo de punição, não, porque eu amo o meu Senhor, eu amo o que Ele fez por mim. Né? Então, não usemos, né, desse argumento para cometer qualquer pecado. Né? Tem as referências ali. Né? E Romanos 6,15, como nós lemos no início, diz: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. É aquilo que nós estamos falando desde o começo. Né? Não vamos pecar, né, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Né? De modo nenhum. Paulo fala, de modo nenhum. Né? E, irmãos, por que, né, nós fomos libertos? Por que Cristo comprou essa liberdade, né, que nós temos? Né? Comprou só para a gente, né, viver de qualquer forma? Né? Não, é isso que nós estamos falando. Né? Então, Cristo nos libertou de nossa própria natureza separada de Deus. Né? Quando nós estamos, né, vivendo em nossos pecados, né, nós estamos separados de Deus. Né, da servidão do mundo e do jugo do pecado e da submissão de Satanás, não para sermos pessoas, né, sem paternidade. Né, não, Deus comprou a nossa liberdade, né, Cristo comprou a nossa liberdade para a gente viver do jeito que a gente quiser, como se a gente não tivesse nenhum pai. Né? Não, né, sem limites, sem princípios, mas para a responsabilidade, né, Ele nos comprou para a nossa responsabilidade de filhos. Né, embaixadores do rei, né, nós somos embaixadores, né, do evangelho, né, nós somos representantes, né, nós somos testemunhas, né, de Cristo.
né? Então, eles não nos comprou para nós vivermos de qualquer jeito, ou vivermos conforme a nossa vontade. Não, nós somos testemunhas, nós somos embaixadores de Cristo, né? Representantes sinceros, né, na humanidade, né? Depois, mais para frente, nós vamos ver, né, que nós temos duas, né, nacionalidades, a humana e a eterna, né? Mas aqui nós somos representantes, né? Muitas pessoas dizem que as pessoas, né, o mundo não lê a Bíblia, mas lê os cristãos, né? Então nós somos, né, representantes, né? Nós temos que obedecer, né, às leis civis, né, como a gente está dizendo, nós temos que testemunhar o nome do Senhor, viver em santidade, né, para sermos um povo, né, separado, né, um povo diferente, né, nesse mundo, para que as pessoas vejam e nós não sejamos pedra de tropeço, né, para as pessoas deixarem de vir a Cristo, né, porque muitas vezes nós agimos como pedra de tropeço, né? Quantas vezes vocês já ouviram aí, né, aquela pessoa é crente, né, faz isso, faz aquilo, eu nem sabia que era crente, né? Não, a gente não pode ser pedra de tropeço. Deus é soberano. Se Deus quiser agir, se ele for um eleito, aquela pessoa, Deus vai alcançar. Mas nós não podemos ser pedra de tropeço, né, para nossos irmãos, para nossos amigos, para nossos familiares, né? Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, né? Então, nós fomos chamados à liberdade não para dar ocasião à carne, né, mas para a gente servir, né, uns aos outros em amor. Né, como Calvino comentou lá no começo, que nós lemos, né, a gente tem que servir uns aos outros em amor. Né, nós fomos redimidos por Cristo da servidão da carne, né, para sermos feitos servos de Deus, e servimos com alegria, né, não por coação. Né, nós não estamos aqui servindo por coação, nem por constrangimento, nem por alienação, submissão, né, opressão, eliminação da vontade, para agradar o pastor, para agradar alguém. Não, nós estamos aqui servindo, né, por amor, né, por submissão. Né, nós, irmãos, nós temos a livre agência, né? Nós não podemos confundir, né, com livre-arbítrio. Né? Somente Adão, né, tinha o livre-arbítrio. Né? Que o livre-arbítrio é escolher entre o bem e o mal. Né? Hoje nós temos a livre agência, né, capacidade de decidir alguma coisa. Não, você decide morar em Dracena ou morar em Junquerópolis. Né? Isso é livre agência. Livre-arbítrio é você decidir entre o bem e o mal. Nós não temos. Como Paulo diz lá em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer o bem, não faço. Né? Então, nós temos, porém, a capacidade, nós não temos, né, essa capacidade de decidir entre o bem e o mal. Né? Somente se nós estivermos em Cristo ali, né, sempre ali buscando, Ele vai nos capacitar, vai nos ajudar, né, mas nós não vamos estar, né, tudo bem, agora eu vou lutar, eu vou buscar, mas pode ser que a gente cometa algum pecado. Né, mas o que a gente quer dizer com isso, com essa liberdade, é que a gente não cometer esses pecados por vontade própria. Né, não cometer esses pecados, né, por preguiça, por desleixo, né, porque por qualquer outro tipo de motivo. Né, nós somos livres das algemas do pecado para realizar a vontade de Deus e não a nossa. Né, como eu disse no começo, né, a gente não, o dia que a gente escolheu, né, a gente não escolhe vir ao culto, né, no domingo de manhã, à noite, né, no sábado à noite. Né, a gente escolhe no dia da nossa conversão. Então, irmãos, muitas vezes nós não temos vontade realmente de vir, nós estamos cansados, não dormimos bem à noite, né, mas nós fomos libertos do pecado para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Né, então, a minha vontade não é vir, mas a vontade de Deus é que eu venha. Então, eu faço a vontade de Deus, porque eu fui liberto do pecado, eu não sou mais escravo do pecado, como vários textos que nós lemos aqui. Né, o pecador, ele tem... Sim, irmão. Aproveitar para beber uma água aqui.
Tá bom, então agora eu descobri aqui a tecnologia. Quero ver se eu consigo fazer uma ligação aí entre o que nós estamos estudando na quinta-feira, no Salmo 105. Nisso que o irmão está falando em relação ao servir. Na verdade, Deus fez uma aliança conosco, né? E nós não demos nada em troca. O que nós tínhamos, o que Abraão tinha, o que nós temos para dar em troca? E nessa aliança Ele nos chamou para o seu reino, para trabalhar no seu reino. Então, trabalhar no seu reino é um privilégio. Servir no seu reino é um privilégio. É um privilégio daqueles que foram chamados, daqueles que foram regenerados. E além disso, Deus nos dá a liberdade cristã, como bem está colocado o irmão Otávio. Só que acima de tudo, nós temos que obedecer à vontade de Deus. E aí no serviço, não tem maior, menor, né? Aquele que está lá na frente, aquele que limpa, aquele que fica atento com os idosos para subir o degrau ali, que fica avisando. Então acho que esse é um aspecto importante. E também o serviço, a gente não pode ficar retardando muito. Quando eu aposentar, quando eu tiver 70 anos, quando eu tiver tempo. Porque a igreja somos nós, mas o mundo está carente, falta trabalhadores, como diz a palavra de Deus. Então que a gente possa levar essa mensagem, e nesses dias é importante. Muitas vezes a igreja não faz mais por falta de trabalhadores, né? Não estou falando do serviço só formal na igreja, mas também do aspecto lá fora, no desenvolvimento das nossas atividades, né? A gente também vai estar servindo a Deus, e Deus vai estar preparando a gente, né? Nos primeiros tijolos, para depois a gente avançar. É só isso, irmão. Sem dúvida, irmão. Muito obrigado, né? Só complementando o que o irmão diz, é fácil, né, a gente ser crente dentro da igreja, né? É fácil, uma horinha aqui de manhã, uma horinha à noite, mas a gente tem outros 6 dias de 24 horas ali, né, para a gente trabalhar, para a gente testemunhar, para a gente fazer a vontade de Deus, né? Então nós somos livres, né, reforçando, nós somos livres do pecado para fazer a vontade de Deus, não a nossa, né? O pecador, ele tem, né, a consciência dele, a vontade dele escravizada, né, por Satanás, né? Ele é dirigido pelo mal, né, e ele é escravizado ali, né, pelo mal, mas a liberdade que ele tem é para a perdição, né? Mas a liberdade que nós temos para ser servos, né, é para a salvação, né? Então totalmente diferente, né? O Filho de Deus, né, age conforme a vontade de Deus, as Escrituras e o Espírito Santo, né? Então João 8,34 diz, né, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, né? Então só João reforçando ali aquilo que nós acabamos de dizer, né, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Nós não somos mais escravos do pecado, não temos que viver pecando, né? Resumindo esse terceiro inciso aí, fomos libertos para o serviço cristão. Como o irmão disse, nós fomos libertos para o serviço, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O servo de Cristo é mais livre que o liberto para o mundo, né? Então, nós somos servos, mas nós somos mais livres daqueles que são livres para o mundo, né? É isso que é a realidade. Nós somos servos de Cristo, né, escravos realmente de Cristo, né, para fazer a vontade dele, não a nossa. Aquele que é um escravo, o que um escravo se preocupava, né, na época da escravidão? Em fazer a vontade do Senhor dele. Ele não se preocupava em comer, em beber, em fazer isso ou aquilo, onde ele ia morar, né, ele se preocupava em fazer a vontade de Deus, né? E essa nossa servidão, né, ela é mais, nós temos mais liberdade do que aqueles que são livres para o mundo. Amém? Então, irmãos, o último inciso aí do capítulo 20, inciso 4, a liberdade para submissão às ordenanças. Eu vou um pouquinho mais rápido aqui para dar tempo da gente terminar.
visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, né? Mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto, né, sob desculpa de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza, ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou, por sua própria natureza, pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas à paz eterna da Igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela. Podem legalmente ser processados e visitados com censuras eclesiásticas. Então aqui, irmãos, aqui está falando, né, que sob a desculpa de se opor a qualquer poder legítimo, civil, religioso, né, aí depois ele vem com vários verbos, né, publicar opiniões, práticas contrárias, né, aos princípios do cristianismo, né, eles estão sujeitos a censuras, sejam eclesiásticas ou sejam civis, né? João Calvino novamente diz, né, que somos os servidores dos irmãos, mas para se alcançar tal propósito, que todos nós, de comum acordo, sirvamos ao Senhor e a liberdade de nossa consciência, permanecerá intocável, né? Então nós somos servidores dos irmãos, para alcançar tal propósito, que todos nós, em comum acordo, sirvamos ao Senhor. Né? Então, a liberdade, né, que Cristo comprou para nós, a liberdade de consciência que nós temos, é para a obediência civil, né, como a primeira parte ali do inciso diz, né, o eleito de Deus, salvo por Cristo, eles têm duas cidadanias, né, a civil e a espiritual. Né? Nós temos a cidadania civil, nós somos brasileiros, estamos aqui, mas nós também somos filhos de Deus, né? Nós, como súditos fiéis, né, se nós somos súditos fiéis de Deus, né, nós temos que dar o bom testemunho em nosso país, onde Deus nos colocou aqui para sermos testemunha. Né? Ele não nos colocou aqui por qualquer motivo, como o pastor diz, para comer arroz e feijão. Né? Ele não nos colocou aqui para comer arroz e feijão, colocou aqui para nós sermos testemunhas. Né? Cristo governa nós, os eleitos, por meio da Escritura, por meio do Espírito Santo, né? E também por as formas estabelecidas, né, por Ele. Né? Porque Deus que constituiu, né, os ministros, docentes e regentes. Né? Deus, a palavra, o Espírito Santo que constituiu, né, os presbíteros, docentes e regentes, né, para governar a igreja. Então o crente sujeita-se às leis concedidas por Deus, né, e às leis, né, civis concedidas por Deus e aos os mandamentos, né, da palavra. Nós temos que sujeitar a essas duas leis. Né. Também são legítimas, né, as penalidades que o Estado impõe aos infratores. Né. Então, se o país lá, né, impõe uma pena de morte para uma pessoa que comete homicídio, né, é legítima, é a lei daquele Estado. Né? E são justas também as disciplinas que a igreja aplica aos ofensores de Deus, aqueles que são corruptores da palavra e que causam transtorno ao corpo de Cristo. Né? Então, se a igreja, né, tem as disciplinas eclesiásticas ali, né, ela está exercendo a vontade de Deus, porque o servo de Deus, né, impõe-se a submissão e obediência das autoridades eclesiásticas e civis. Né? Então nós somos sujeitos ali às autoridades civis, né? Sejam militares, sejam, né, governamentais, nós estamos sujeitos, e também às eclesiásticas. Né? 1 Pedro 2, 13 e 14 é o fundamento do que nós estamos falando aqui, que diz o seguinte, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Né? Nós temos que ser sujeitos a toda instituição humana
por causa do Senhor, porque o Senhor está mandando. Né? Não é por medo, para conseguirmos alguma vantagem ou qualquer outra coisa, por causa do Senhor. Né? Quer seja rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele. Toda autoridade é constituída por Deus, seja para o bem ou para o mal, para ele cumprir os desígnios dele. Né? Então, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Né? Então, Pedro, ali, escrevendo a sua carta, ali, ele diz, né, sujeitai-vos a toda instituição humana. Né? E também, um pouco mais para frente, ali no verso 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Né? Então, nós somos livres, nós temos a nossa liberdade cristã, mas temos que obedecer às autoridades civis. Sejam também, né, as autoridades eclesiásticas, como nós dizemos, porque são legítimas as penas que o Estado, né, impõe a nós. Eu estou vindo para a igreja sem carta, né, mas eu estou indo para a igreja. Aí você é parado ali no semáforo, na esquina da igreja, e tomam sua carta, tomam seu carro, multa, né? Mas eu estava indo para a igreja, mas você estava descumprindo uma lei civil. Né? Então, não usemos, né, dessa liberdade para cometer esses tipos de erros. Né? E a liberdade para a obediência a Deus também, a obediência civil e a Deus. Cristo é a autoridade suprema. Né? Ele é o Rei dos Reis, ele salva-nos, né, para nos congregar, né, nele mesmo, na igreja, mediante o Espírito Santo e as Escrituras sagradas, né, como nós dizemos, ele nos salva para nos colocar na igreja, que é o corpo dele, e nos dirige mediante, né, o Espírito Santo e as Escrituras. Né, o servo de Deus está inserido no corpo de Cristo, onde milita, né, luta, nós lutamos, servimos, mas somos guiados e disciplinados pela palavra de Deus. Né, contra as Escrituras e o Espírito Santo, ninguém pode ser membro da Igreja de Cristo, o qual estão somente os filhos da liberdade para a estrita obediência. Né? Então, nós não podemos estar na igreja e ser contra as Escrituras, ser contra o Espírito Santo. Né? Não, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas eu não concordo com isso que eu tenho que obedecer às autoridades civis. Não, né? Não podemos. Né? Aqui está reafirmando isso. Se nós somos membros da Igreja de Cristo, se nós somos realmente regenerados, nós temos que obedecer, porque é a vontade de Deus, como Pedro diz, por causa do Senhor. Né? Então não é por causa que o pastor quer, por causa que o concílio quer, por causa que a confissão de fé está dizendo. Não, é por causa do Senhor. Né? Então também, né, mais um ponto que esse inciso está dizendo, é a liberdade para a submissão à igreja. Né? Deus estabeleceu a igreja e o Estado. Né? Foi Deus que estabeleceu a igreja e o Estado para obediência das autoridades legítimas de ambos. Né? Então, é essencial a gente obedecer aos dois para a gente obedecer a Deus. A igreja tem parte de Deus, né? E o direito de exercer sua disciplina sobre qualquer um que defenda e pratique, né, ações contrárias à luz das Escrituras. Né? Então a igreja pode se posicionar contra alguém que está fazendo alguma coisa contrária às Escrituras. Né? Hoje em dia nós vemos um monte de heresia por aí. Né? Não que nós vamos sair por aí caçando confusão. Não, mas se a gente tiver a oportunidade de se posicionar contra aquela prática contrária, né, nós temos que se posicionar. Né? Deus deixou as instituições como a igreja, estados, né, as autarquias, né, a polícia militar, o judiciário, né, que exercem autoridade sobre nós para a manutenção da boa ordem. Né? Então Deus criou todas essas instituições para a boa ordem. Né? Aquele que se diz cristão deve ser um cidadão exemplar, como nós dizemos, já cansamos de dizer aqui hoje. Né? É claro que nossa obediência, como eu já disse, né, ela tem que ser, né, até ao ponto que essas leis, essas autoridades,
né, não contrariarem a palavra de Deus. Então, a base, né, para a nossa desobediência civil, a nossa desobediência, né, até mesmo de uma autoridade eclesiástica, né, é se ela está dizendo algo contrário à palavra de Deus. Né? Então, essa é a base. Né? Há nada mais além disso. Né? Então, irmãos, perceba que Deus possui um povo. Né? Como na época de Israel, possuía o povo dele separado, nós somos um povo separado, né, dele, vivendo, obedecendo às regras dele, né, mas no meio de outros povos que não obedecem, né, à lei dele. Né? Quem desrespeita a igreja de Cristo e desobedece às suas autoridades constituídas, desobedece e desrespeita o seu cabeça, o seu líder absoluto. Né? Quem? Jesus Cristo. Né? Então, se os líderes que foram instituídos por Deus, né, os presbíteros, o pastor, as autoridades, né, se ele está falando algo ali, se eles estiverem falando algo que está na palavra, né, é para nosso bem. Né, é porque é a vontade de Deus. Cristo governa os eleitos, né, por intermédio dos ministros, presbíteros, regentes e docentes. Né, Deus governa, Cristo governa através deles. Né, a obediência sem opressão e sem constrangimento nasce, né, da nossa natureza. Né? O verdadeiro crente respeita o líder espiritual como se respeitasse o próprio Cristo, porque João 13:20 diz: em verdade vos digo, né? Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? E Lucas 10:16 também diz: quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, então perceba aqui, né, Cristo reafirmando, né, que a gente tem que receber aqueles que Ele enviou, que Ele colocou, né, para nos ensinar, para nos guiar. Né? O crente é chamado para a liberdade de servir a Deus e aos seus irmãos em comunidade, né, comprometidos com Cristo e as Escrituras Sagradas. E olha o que Hebreus 13:17 diz. Né, se possível, pode colocar até aí. Né, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos a ele. Como eu disse, essa submissão não é uma submissão cega, não é uma submissão absoluta. Né? Sejam submissos a eles, pois velam por vossas almas, como quem devem prestar contas. Né? Então perceba, eles irão prestar contas, os nossos líderes vão prestar contas das nossas almas a Deus. Né? Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitará a vós outros. Então, irmãos, a tarefa dos líderes aqui é ajudar a igreja a crescer. Né? E os discípulos, nós temos que colaborar com eles, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque eles vão prestar contas, né, disso. Então, né, uma pergunta prática para nós: será que a nossa vida, as nossas atitudes, né, têm sido motivo de alegria para os nossos líderes espirituais, né, para os nossos presbíteros, para o pastor? Será que a nossa vida tem sido, né, um motivo de alegria para eles, ou um motivo de dificuldade, que eles estão fazendo isso gemendo e sofrendo? Né? Olha aqui que Hebreus está dizendo, o escritor de Deus, porque se a gente fazer isso, né, se a gente se tornar uma dificuldade para eles, porque isso não aproveita a vós outros. Né? Então a gente fazer os nossos líderes sofrer, a gente, né, ser uma pessoa dura ali, difícil, que não obedece à igreja, né, está sempre sendo uma pedra de tropeço, nós estamos fazendo os nossos líderes, né, exercer o trabalho deles, de fazer o corpo de Cristo, de fazer a igreja, né, crescer, o reino avançar. Eles estão fazendo isso gemendo, e isso não aproveita nada para nós. Né? Então que nós sejamos motivo de alegria a eles. Amém? Irmãos, já partindo para a conclusão, né, então, recapitulando, o servo de Deus possui duas cidadanias. Né, não podemos esquecer isso. Mas a ênfase que nós damos, né, na igreja para a cidadania espiritual,
né, não anula a civil. Né? Aqui na igreja nós damos ênfase à nossa cidadania espiritual, mas ela não anula a civil. Quem obedece a Deus com humildade e fidelidade serve ao seu país também com humildade, honestidade, né, civilidade. E também, irmãos, nós temos que lembrar, né, que o texto, né, da confissão de fé foi escrita, né, no início ali da Reforma Protestante. A igreja romana, né, ela pregava, ela dizia que a igreja tinha, né, o poder de controlar as pessoas. Né? Ela afirmava, né, e ainda afirma isso, né? Ela ainda afirma que ela é o verdadeiro padrão de autoridade, é o órgão que exerce a vontade de Deus no mundo, que a vontade ali deles é infalível, é inspirada, né, que os seus bispos ali, os seus padres, eles têm uma descendência ali de Pedro, né? Então, por isso eles afirmam que a igreja tem o poder definitivo de decretar leis em nome de Deus. Né? A igreja não tem o poder de decretar leis em nome de Deus. A igreja tem o poder de dizer as leis que Deus já instituiu na sua palavra. Né? Eles dizem que tem o direito, o poder de executar lei, né, condenando e absolvendo qualquer um. Né? A igreja romana dizem que o que eles dizem ali tem mais peso do que a própria palavra. Né? Então não. Né? O teólogo reformado Alexandre Rod diz que a maior parte do que a igreja de Roma realmente impõe, a maneira e ao modo de fé e prática, sendo derivada da tradição eclesiástica e evidentemente de interpretações pervertida das Escrituras. Né? Então, a maior parte do que a igreja de Roma impõe, né, ela está ali sendo devido a interpretações erradas, pervertidas das Escrituras, para impor as coisas às pessoas. Né? Mas a palavra de Deus, né, ela atravessa ali as gerações, as eras, né, e sempre vai se deparar ali com esses hereges, né, essas pessoas que fazem isso. Né? Um exemplo é a seita, né, adventista, né, do sétimo dia, que falam que se as pessoas não cumprirem ali, né, o sábado, que elas não são salvas. Né? Mas nós sabemos que a fé é somente por Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo. Né? Quem conhece aí a igreja do R.R. Soares, que fala se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Né? Então, o dízimo vale mais do que o sacrifício de Cristo? Né? Não, o dízimo é um mandamento, nós temos que cumprir. Se nós realmente somos ali eleitos, regenerados, é um mandamento ali, é uma prática. Nós, quando nos colocamos aqui como servos, né, do Senhor na igreja, nós nos comprometemos em ajudar, né, a igreja, nós abençoamos os nossos irmãos missionários, nós abençoamos, mas não é por causa disso que a gente é salvo. Né? Então, está sendo uma obra. Se eu dou o dízimo, eu sou salvo. Não, né? Não é por causa disso. Não é porque eu cumpro o dia do Senhor que eu sou salvo. Não. Né? Então, irmãos, e nós temos que falar a igreja, essas coisas que a igreja católica, a igreja adventista, todas essas seitas que tem por aí, porque João Batista também dava nome. Né? Ele falava, Herodes Antipas, não é lícito, não é você possuir a mulher do seu irmão. Né? Então nós temos que falar, porque essas pessoas têm enganado muitos, né? Muitas pessoas humildes. Né? Então nós temos, né, que denunciar, como a gente viu aqui, a igreja, né, tem que falar o que realmente a palavra de Deus ensina. Né? Em Cristo, nossa consciência tem plena liberdade para se comprometer ali, para se submeter somente à palavra de Deus. Né? Por fim, irmãos, que nenhum crente, né, tome essa liberdade que nos foi comprada, né, comprada por Cristo, como o irmão disse, né, por Cristo, para nós não custou nada, mas para Cristo custou um alto preço. Né? Então ela foi comprada por Cristo. Né? Que nós não tomemos isso como liberdade para romper com toda a forma de autoridade, né, instituída por Deus. Não, né, eu não gosto, né, daquilo que o pastor diz ali, daquela pregação, mas está fundamentado na palavra, irmãos, está dizendo, né, ali que a gente tem que cumprir. Né, se está escrito na palavra, né, nós temos que cumprir. Eu não gosto do que o presbítero ali disse. Não, irmãos, né, se ele está dizendo algo que está ali na palavra, né, nós temos ali, eles são ali representantes, né, de Deus, ministros que Deus instituiu,
né, para que nós cumprimos. O Alexandre Rod, né, o teólogo, novamente diz que a liberdade deixa de ser liberdade quando transformada, né, em licenciosidade. O que significa isso? Né? Quando transformada em desonestidade, quando transcende, né, se coloca acima a lei de Deus, ou violenta os direitos do nosso próximo. Né? Então, irmãos, concluindo, né, todo esse capítulo, né, da liberdade cristã, né, Rod diz aqui que a liberdade deixa de ser liberdade quando se transforma em desonestidade e se coloca acima da lei de Deus. Né? Toda a liberdade que nós temos não está acima da lei de Deus e também não está acima dos direitos do nosso próximo. Né? Então é isso, né, que esse capítulo ensina, né, da confissão. Tem um finalzinho também, uma síntese ali, se quiser colocar no slide. Né? Então a síntese desse último inciso é que a liberdade para a obediência civil é uma concessão divina. Né? Então nós temos essa concessão divina para o nosso próprio bem. E nós temos também a liberdade para a obediência religiosa. Nós somos libertos para a obediência, né, às normas que a igreja cumpre segundo a palavra de Deus. E Deus nos libertou também para uma vida correta na comunidade. Amém, irmãos? Amém, então. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos por esse privilégio de estarmos na tua casa, podendo ouvir da tua palavra, ouvindo, Senhor, o teu conselho, os teus ensinamentos, os teus mandamentos, para que possamos, Pai, ser bem-sucedidos em fazer a tua vontade. Pai, que teu Espírito Santo esteja sempre nos dirigindo, nos guiando, controlando a nossa liberdade de consciência, que nossa consciência esteja sempre sujeita à tua palavra e ao teu Espírito Santo. Que possamos, Pai, guardar a tua palavra em nossos corações, que a tua lei seja escrita em nossos corações. Pai, nos ajuda a fazer a tua vontade, a amar aquilo que o Senhor ama e a odiar aquilo que o Senhor odeia. A que a tua igreja, Pai, possa servir da maneira que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Que eles busquem os melhores dons que o Senhor descreve na tua palavra. Pai, que eles se sintam animados, que eles se sintam reavivados através do teu Espírito Santo para obedecer e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, nos dá força, nos dá ânimo para obedecer a tua lei. Nos dá força, nos dá ânimo também para obedecer tudo aquilo que os nossos líderes espirituais nos ensinam. Pai, que eles façam isso com alegria e não gemendo. Deus nos ajuda a cada dia. Perdoa os nossos pecados e nos conforma à imagem de Cristo. Em nome de Jesus, amém.